40 dias sem sexo depois do parto normal ou da cesariana. Já ouviu essa recomendação? Esse é o famoso resguardo e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre as evidências sobre o resguardo, o que é preciso saber, o que é preciso a gente entender dessa situação. Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica, sou mãe de 2 meninas, já passei por 2 resguardos e já atendi muitas mulheres nesse período e quero falar uma coisa para vocês. A orientação de 40 dias não tem evidência científica sólida. Não existe na literatura algo que diga que no 41º dia a pessoa está totalmente livre para fazer sexo e com 38 dias ela não deveria chegar perto do companheiro. Não é bem assim que funciona. Essa é uma orientação baseada em opinião de especialista. O que quer dizer isso? Que a gente não leva em consideração? Não, mas é que na verdade é a opinião de muita gente falando sobre uma coisa que é mais complexa do que só sexo. O resguardo, o puerpério, aquele período de retorno físico das estruturas, ele parece assim, chegar no algo muito parecido do que existia antes, o tamanho do útero, o sangramento, por volta de 40 dias. Mas isso não significa que com 41 dias a pessoa tenha que transar e que ela está perfeitamente pronta. Ou que se ela tiver vontade de fazer sexo antes, ela não pode. Na verdade, só quer dizer que é uma estimativa. Por que é que a gente faz essa estimativa? Para dar tempo das feridas, quaisquer que tenham acontecido no parto, se cicatrizarem. Se tiver sido um parto normal, as feridas no trajeto do colo uterino, da vagina e da vulva, se elas tiverem acontecido, alguma laceração dos pontos cicatrizarem, do útero ter contraído o suficiente, o sangramento ter sido interrompido para diminuir infecções, e se tiver sido uma cesariana, para recuperação pós-operatória. Mas isso, novamente, não significa que se você não tiver vontade antes, você não pode fazer. O ideal é que você faça com proteção e evite o período do sangramento, porque o período do sangramento significa que há muitos vasos abertos ali, aumentando a chance de infecção. Mas normalmente o que acontece é o contrário, as mulheres não têm desejo sexual nessa fase. Algumas até têm, já falamos sobre elas, mas quem não tem? Será que vai voltar meu desejo sexual? Será que eu preciso ter relação mesmo sem ter desejo? E isso é extremamente complexo. Já vi casos, e não foi só um, de maridos que batem na porta da mulher com 41 dias de resguardo e falam: e aí, hoje é o dia, porque tem que acontecer, hoje tem que rolar. Aí a mulher está lá com as olheiras desse tamanho, com o peito vazando leite, olhando pro nada, exausta, cansada, e fala: não tô com vontade. E a verdade é que a vontade não vai surgir com o final do resguardo. Ela pode demorar um pouco mais de tempo para surgir. E a gente sabe que essa vontade também é diretamente proporcional a como esse companheiro está se comportando no processo. Se ele está se comportando de forma proativa, te apoiando, tirando sobrecargas que surgem com a chegada do bebê, dividindo as tarefas, participando, te protegendo de comentários desnecessários, criando um ambiente positivo, a tendência é a gente olhar para essa pessoa com muito mais admiração, com muito mais carinho, com muito mais amor e quem sabe rolar alguma coisa se os hormônios estiverem alinhados. Se pelo contrário, o cara chega em casa e não faz nada, diz que você não tá trabalhando, que resguarda é férias, que cobra que a comida esteja na mesa e aí com 41 dias acha que tá no momento dele namorar, a gente sabe que a vontade vai lá no pé. E aí ninguém tem que fazer nenhum tipo de relação sexual sem vontade. Então, é claro que mesmo com um parceiro incrível do lado, mesmo com alguém incrível do lado, o nosso desejo do retorno sexual pode demorar a surgir por conta dos hormônios, da prolactina, da amamentação. Se esse parceiro não é um parceiro legal, aí é que vai demorar mesmo. Eu vejo muito isso. Eu vejo muito essa sobrecarga no final do dia de mulheres que aí depois nem conseguem explicar porque não tem desejo, ou tentam, mas foi tanta coisa entremeada nesse processo, o parceiro que não tá chegando junto, ele não te olha mais, e vocês tentam conversar e só brigam, que você nem consegue explicar porque você não tem desejo. Mas, novamente, existem também explicações hormonais. A prolactina, que é o hormônio responsável pela produção de leite, ela tende a diminuir a nossa libido, diminuir o nosso desejo sexual. E isso tende a melhorar conforme a criança cresce. É sempre, gente, um balanço. As necessidades da criança são extremamente intensas no começo. Isso suga a mulher, literalmente, não só suga no peito, mas suga a mulher. As mães que oferecem fórmula também se sentem sugadas porque todo o seu trabalho vai em direção à criança. A criança demanda muito, né? E ainda que a gente divida essas tarefas de uma forma melhor, mais organizada, há muito trabalho em direção àquela criança, há muita atenção em direção a essa criança, há muita novidade, sobretudo nos primeiros meses. E aí é muito difícil a gente ter como pensar
pensar em ter relação sexual. Não é porque eu deixei de desejar o meu marido, não é porque eu não gosto mais dele, não é porque a nossa relação esfriou. É porque as coisas estão voltadas para outro lugar. Se além disso o nosso relacionamento não estiver legal porque não está participando como deveria, aí de fato tudo pode esfriar. Então é uma série de fatores que ficam juntos aí, que se associam para acontecer no final de ser muito possível da mulher ter uma libido baixa no final do resguardo. E o que é esperado? Não ter relação sexual nessa fase não vai impactar a sua vida reprodutiva futura, não vai fazer com que a sua vagina feche e você nunca mais consiga ter relação sexual. Não vai acontecer nada nesse sentido. É só um reflexo de uma série de questões hormonais, sociais, ambientais que podem estar acontecendo. Quanto mais descansada a gente tiver, quanto mais tempo ao longo do dia que a gente tiver para olhar para nós, para nem que seja a gente tomar um café, ler 2 páginas de um livro, respirar, se desconectar daquela função mãe o tempo todo e se reconectar com, tem uma pessoa aqui atrás dessa mãe, tem uma pessoa aqui que tem outros interesses, que gosta de ter outras conversas, que gosta de ler outros livros, que gosta de tomar um banho um pouco mais longo. Quanto mais a gente se conectar com isso, mais a gente se sente pronta progressivamente, lentamente, para retomar essas atividades sexuais. Mas isso tudo é um processo. E novamente, há hormônios influenciando nisso, a amamentação, a exaustão do puerpério, das noites sem dormir, de toda essa mudança, e a relação do casal fica mesmo bastante estremecida. Então é isso. Você, se tiver desejo antes dos 40 dias, busca avaliação profissional para ver se já tá tudo bem, já dá para voltar. Se não tiver desejo nesses 40 dias, depois que os 40 dias passarem, não se culpe. Busque avaliar onde é que dá para melhorar junto com o seu companheiro esse novo relacionamento depois da chegada do bebê. E o principal é, as coisas melhoram. A gente tende no comecinho da chegada do bebê, nos primeiros 2, 3 meses, achar que tudo vai ser um caos para sempre, mas não. As coisas se organizam, as coisas melhoram. Então pode ser que o casal demore um pouco para se reencontrar, mas esse reencontro venha com o passar dos meses. Espero que esse vídeo tenha sido positivo para você e até o próximo.